Estamos de volta aqui com o Monsenhor Rafael Capelato, falando sobre essa iconografia do Natal, que se aproxima aí dentro de alguns dias, essa celebração que enche o nosso coração de esperança e de alegria pelo menino Jesus que nasce todos os dias. E nós estávamos conversando sobre essa evolução aí da iconografia da representação da natividade, do presépio. E eu fiquei pensando, Monsenhor, os concílios, eles devem ter tido um papel importante aí, os documentos oficiais, eu imagino, nessa evolução que foi tendo, essa forma de retratar. Perfeito, Vivi, é isso mesmo. Nós falamos da Sagrada Escritura, da tradição oral, mas avançando um pouco no tempo, no século IV, não é? Nós temos o início de uma série de concílios que levaram à discussão temas importantíssimos para a definição do nosso corpo doutrinal. Então, por exemplo, Concílio de Niceia, de Constantinopla, depois já no comecinho do século V, Éfeso e Calcedônia. Estes 4 concílios foram de suma importância. Os 2 primeiros desencadeiam o assunto fundamental da dupla natureza de Cristo Jesus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Na única pessoa do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isto porque havia correntes dissidentes dentro das comunidades que começavam a dizer, não, ele é um grande profeta extraordinário, mas muito mais humano do que divino. Deus está com ele. Opa, é diferente dizer que Deus está com ele e que ele é Deus. São coisas bem distintas. Ou então outras correntes começavam a dizer, não, ele é Deus, fundamentalmente Deus, mas ele está disfarçado. Só tem uma de humano, aparência humana. Opa, é diferente dizer que ele se fez homem com tudo aquilo que a nossa natureza humana comporta, menos o pecado. Então, esta discussão que foi longa, que perpassou Niceia, perpassou Constantinopla, passa por Éfeso e chega em Calcedônia, ela é fundamental para o tema do presépio. Foi um século aí de discussão, praticamente? Praticamente. Monsenhor, o credo que a gente reza em algumas missas, ele vem desses 2 primeiros concílios, o senhor falou, né? Niceno-Constantino. Perfeito. O símbolo niceno-constantinopolitano, que nós muitas vezes rezamos na missa, resulta desses 2 concílios. E vejam que lá no símbolo niceno-constantinopolitano está bem claro, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado do Pai, não criado, ele não é criatura, ele é gerado do Pai, ele é eterno como o Pai, ele é Deus. Porque se fosse criado não teria a mesma natureza também, né? Exato. Consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divina. Não é? Ai, a igreja é tão linda, né? Porque eu fico pensando, ela vai marcando. Porque olha só, quando que foi esse concílio? Nós começamos em 325 com Niceia, pois pra 381... hoje a gente conhecer a verdade. Porque se isso não acontece lá, quem disse que a gente ia conhecer a verdade hoje, não é? Perfeito. Porque o que os concílios fazem? Leem e interpretam a Sagrada Escritura, sempre a base de tudo, os textos do Novo Testamento. E dali nasce o conteúdo doutrinal. E como que isso impacta na representação do presépio, da natividade, nas artes sacras? Aqui eu quero destacar especificamente o Concílio de Éfeso, 431, quinto século. Em função da definição da divindade de Cristo e da sua natureza humana também, portanto, da sua dupla natureza, humano-divina. No que se refere a Maria, chega-se à proclamação de um dogma, o dogma da maternidade divina de Maria, mãe de Deus. Isso significa que ela é mãe de Deus enquanto mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo do Pai que se fez carne em seu ventre virginal.
Isso foi definido no Concílio de Éfeso, 431. E toda essa temática, humano divino, mãe de Deus, Theotokos, como se diz em grego, acabou sendo refletido na representação do presépio. Porque ali era preciso mostrar justamente que Jesus é Deus e que todo o mistério do seu nascimento conta com a participação de Maria. Ela não é apenas mãe de uma parte da pessoa de Jesus, da parte humana. Ela é mãe da pessoa do Verbo que se fez carne. E a pessoa é divina, né? Então... Exatamente. Então, ela carregou o Filho de Deus feito homem no seu ventre. E ela não carregou um homem que depois Deus usou para si, não é? Habitou nele depois de nascido. Então, tudo isso é muito sério. Com o Concílio de Éfeso, nós vamos ver na arte o grande arco triunfal de Santa Maria Maior. A Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. É onde tem a manjedoura, não é? Perfeito, muito bem lembrado, Isa. Lá estão, segundo a tradição, que não é fábula, pedaços de madeira que teriam pertencido à manjedoura de Jesus, no estábulo onde ele teria nascido, né? Tão logo acontece o Concílio de Éfeso, manda-se decorar o arco da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que também é chamada de Basílica do Presépio, com temas que dizem respeito à maternidade divina de Maria. E ali está representada a cena da visitação dos magos, se vocês observarem bem, depois com calma essa figura, e a cena do menino nascido e colocado num trono. O menino Jesus está num trono. Alguém poderia dizer, mas ele nasceu na pobreza, na palha do presépio. Mas ali é colocado um trono nos moldes de um trono bizantino, não é? Para mostrar a sua realeza, a sua divindade. Ele já apresenta a auréola na cabeça, que é fruto desses concílios. Como representar na arte a natureza divina? A humana é até mais fácil. Né? E a natureza divina? A auréola é um dos elementos. Que é essa parte de baixo da imagem que nós estamos vendo. Exato, exato. É aquela faixa inferior, não é? Onde o menino está sentado num trono, vejam, até sobre uma almofada azul, de um azul muito bonito, um lugar para apoiar os pés, né? É um verdadeiro trono bizantino. E do lado esquerdo de quem observa essa figura, vê-se a Virgem, também Nossa Senhora, vestida... com esse azul mais escuro. Do outro lado, ela está vestida com vestes douradas, a modo de uma imperatriz. Ao modo de uma imperatriz. Tudo isto foi o modo como, na arte, se tentou expressar o mistério da dupla natureza de Cristo, que se encarna no ventre dela. Poderíamos dizer, mas por que esta linguagem de imperatriz, de Império Bizantino? Atenção, se os concílios usaram a linguagem própria da cultura grega, da filosofia grega, ora, para representar na arte, teria que se usar também as categorias visíveis do contexto. São as categorias que nos vêm do contexto de um império bizantino, que é o Império Romano Oriental, né? Mas tudo isso para ressaltar, portanto, que ele é homem e é Deus, na única pessoa, né? Muito interessante isso. Agora, vocês poderiam me perguntar, avançando na linha, né, do desenvolvimento histórico da representação do presépio. Quando que a gente passa a ter esse presépio que nós estamos habituados mesmo a ver? A Virgem ajoelhada, a manjedoura no centro, José do outro lado ajoelhado, o boi, o burro, os pastores, os cordeirinhos.
aqui na linha do tempo avança-se um pouco mais. E nós entramos no período da Idade Média, que supera a tradição bizantina. Enquanto no Oriente representava-se a Virgem, diferente do que nós vimos ali no arco de Santa Maria Maior, às vezes a Virgem é representada deitada, o menino nascido, não é? Como que vindo de dentro da terra que se quebra, e o menino que sai de dentro da terra, José num cantinho, não é? É o homem da dúvida, mas não é uma dúvida de incredulidade, porque ele é homem justo, isso significa dizer que ele teme a Deus. É a dúvida de quem discerne todas as coisas, de quem está perscrutando o mistério divino, tanto que ele recebe a revelação, não tenhas medo de receber Maria. Então, no ícone bizantino, oriental, ele está num canto, é o homem da dúvida, e ali não existem outros elementos, a não ser um elemento que depois desaparece, que é o tema do primeiro banho do menino Jesus, segundo um texto apócrifo. E nesse texto apócrifo, fala-se de um primeiro banho que as parteiras teriam dado, né, no menino Jesus. É o apócrifo de São Tiago. José teria ido em busca de algumas parteiras, teria deixado Nossa Senhora dentro de uma gruta, mas quando ele volta, ela já tinha dado à luz, não é? Sem que houvesse a necessidade das parteiras, e elas se restringem a dar o primeiro banho. Mas isso é muito evangelho apócrifo, não corresponde tanto aos canônicos. Sim. Mas ajuda a trazer tão concreto, né? Porque às vezes a gente não pensa que Jesus tomou banho, entendeu? Pequenininho, não é? Então acho que ajuda a falar, nossa, é real. Essa coisa da carne, né? Que ele assumiu mesmo. Exatamente. Agora, será São Francisco de Assis, na Idade Média, que vai modificar todo o padrão de representação artística do presépio para nós no Ocidente. Porque ele, não é, no século XIII, famoso episódio que ele busca representar a Natividade de Jesus, como ambientação para a celebração da missa, inclusive. No espaço de um estábulo, manda trazer animais mesmo, de verdade, não é? E procura representar, eu diria até de modo teatral, a cena da Natividade. A partir deste episódio, do chamado presépio di Greccio, na Itália, graças a São Francisco de Assis, começa-se na arte, então, a compor a cena como nós estamos habituados a ver. A Virgem de joelhos, José ou de pé ou de joelhos, mas ambos em atitude de adoração com a manjedoura no centro. José, por exemplo, em relação ao ícone bizantino, já não é mais aquele homem da dúvida, reflexivo, que supera a tentação de abandonar a Virgem, mas já é aquele que adora o mistério do Verbo encarnado, não é? E depois também a cena, a gente consegue ver ali, né, a representação artística já em contexto medieval e depois do Renascimento para frente, justamente do que eu estou dizendo. Os dois personagens que se reclinam, que se curvam diante deste menino que é colocado sobre faixas, sobre um tecido, sobre a palha, não é? E ao mesmo tempo, vejam, aos poucos vai surgindo o costume de colocar na cena o que os evangelhos canônicos nos apresentam, que é a visita e a adoração dos pastores também. Então, expande-se como elementos de composição a representação do presépio, né? Já em contexto, portanto, medieval.
Eu não sei se fica claro para vocês essa passagem importante da Antiguidade para a Idade Média. E aconteceu alguma coisa com São Francisco, assim, alguma revelação, alguma coisa? Ou foi só uma ideia que ele teve? Assim? Não, no caso de São Francisco, qual que é a grande intuição, percepção de São Francisco de Assis? Ajudar a entrar no mistério daquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta e daquilo que se celebra. É quase a necessidade de tornar sensível o mistério celebrado. Poderíamos dizer assim que ele quase agrega o teatro à liturgia. E tanto é verdade que na Idade Média, a partir desse contexto todo, existe uma teatralização dos temas sacros. Tanto da Natividade, o presépio, quanto da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse teatro que vai para a praça pública, para a praça das catedrais, e que acabam sendo, inclusive, paraliturgias. Estão quase que em paralelo com a liturgia do mistério celebrado na Eucaristia, né? O homem medieval é um homem profundamente simbólico e ele faz uso desta arte como um trampolim, inclusive, pedagógico que lhe ajuda a mergulhar mais no mistério. E é bacana a gente pensar, quando o senhor diz que o homem medieval é um homem profundamente simbólico, desse resgate de novo que nós precisamos fazer disso, né, Monsenhor? Sem dúvida, nós nos tornamos muito racionais. E a arte hoje, ela não nos ajuda, na grande maioria das vezes, a compreender melhor o mistério da nossa salvação. Muito pelo contrário, né? Ela está trazendo outras referências e como a gente precisa fazer esse resgate de novo. Porque, olha, do senhor dizer a questão da natividade no período bizantino, né, esse São José, só do que o senhor disse de São José, deixado ali o homem da dúvida, né, mas o da dúvida nessa conotação, né, de como será, de revelação, de discernimento. Quer dizer, isso já é um tema para a nossa vida interior. E aí depois o São José, numa nova fase da iconografia, em adoração, uma nova referência para a nossa vida interior, e a gente vai perdendo isso. Todos estes personagens, os sábios do Oriente, os reis, a própria figura de José, os pastores, todos eles são chamados, instigados, eu diria, a descobrir o menino, a reconhecer de verdade que naquela criança está Deus encarnado. Quem de todos ali mais tem esta certeza é a Virgem. Nossa Senhora. É a Virgem, não é? Ela sabe o mistério que se passa. Todos os outros discernem, todos os outros se aproximam, dobram os joelhos, se indagam sobre o mistério. Os pastores recebem revelação, não temais, nasceu para vocês o Salvador, Cristo Senhor. Ide e encontrareis o menino nestas condições. Então, todos, na verdade, são chamados a descobri-lo manifesto entre nós. Por isso que Natal e a Epifania estão próximos. A Epifania que é manifestação, não é? Os sábios do Oriente o descobrem, o reconhecem, o exaltam, todos os povos neles representados, mas também os mais simples do lugar, os pastores. Os pastores. E Santa Brígida, Monsenhor? Ótimo, Vivi. Também no contexto aí da passagem da Idade Média para o período que nós chamamos de moderno, ou, se preferirem, o Renascimento. Santa Brígida, pelas suas revelações místicas, também teve papel fundamental na representação do presépio tal qual é hoje. Santa Brígida fez uma peregrinação na Terra Santa, visitou os lugares santos, dentre eles Belém e Jerusalém. E nesta peregrinação ela teve experiências místicas, tanto de visões quanto de locuções interiores. E teve, graças ao seu padre, diretor espiritual,
todas as experiências que ela recebeu transcritas. Então, se nós olharmos os diários místicos de Santa Brígida, não é? Nós vamos perceber que ela relata ali, que numa de suas visões e numa de suas locuções interiores, ela viu a Virgem toda de branco, com os seus cabelos soltos. Aquela mulher de joelhos, que teria, como vemos naquela imagem, por exemplo, de joelhos, que teria tido um parto excepcional. Um parto nem de longe como o parto de qualquer outra mulher deste mundo. Porque não nos esqueçamos também, o parto em meio às dores supõe a condição do pecado original. Quanto a ti, darás à luz em meio a dores de parto. Né? Pelas visões de Santa Brígida, o parto da Virgem não foi em meio a dores. Simplesmente é um parto extraordinário. Misteriosamente, este menino nasce do seu ventre materno e por terra, diretamente por terra, né? Ela contempla o menino. Do mesmo modo, ela vê José, um homem maduro, para não dizer um ancião, que teria colocado também ele os seus joelhos por terra para adorar o menino. E que trazia na mão uma lâmpada, uma vela acesa. São José. São José. Sabendo que aquela luz que ele tinha em mãos, nem de longe se comparava ao esplendor daquela criança. Ele sim, luz do mundo. Então veja como é toda uma experiência mística, espiritual, interior, de contemplação da natividade, do mistério da encarnação do Verbo, que ela descreve em visão e em locuções. Ora, esses textos acabaram influenciando os artistas. Então, com isto, São Francisco, visões, experiências místicas de Santa Brígida, nós temos o presépio tal qual o conhecemos hoje. A Virgem e José de joelhos, eles adoram o menino. Os pastores que se aproximam, mas também os reis, não é? E vejam, se quisermos dar mais um passo na linha da história, passado o período aí do Renascimento, os homens, os artistas do Renascimento vão ter no tema do presépio da Natividade um dos seus temas preferidos, né? De todo o ciclo da vida de Jesus, aqueles da paixão, mas também aqueles da Natividade são os temas preferidos. Então, os presépios acabam sendo representados de modo cada vez mais complexo. Aparece todo mundo lá. Mais gente que aparece, outros animais. É próprio também de um ambiente típico do próprio Renascimento italiano, que leva a vida camponesa para dentro do presépio. Tá. Não é? A vida do campo para dentro do presépio. E tem um elemento que a gente precisa levar em consideração. Até a Idade Média, o artista é um homem da igreja. Ele é formado na vida espiritual. A partir do Renascimento, esta união do artista com a igreja ela vai se enfraquecendo. E o artista ele é muito mais autoral no Renascimento. E ele quer representar e compor, sim, dentro das normas bíblicas, canônicas, doutrinais, que a igreja traça, mas também a partir do seu... Licença poética. E aí vão surgir coisas até estranhas. Por exemplo, colocar na fisionomia dos personagens a fisionomia daqueles que patrocinavam, os mecenas da obra. É esquisito isso. Todo dado de piedade de uma obra de arte sacra destinada a inspirar a piedade vai se perdendo. Porque é uma arte que se humanizou demais. Porque às vezes aquela pessoa que a gente conhece, que mora lá, né, aquele o mais rico do lugar,
E também o mais pecador, o mais incoerente, é o rosto dele no São José. Então, surge uma coisa estranha. Praticamente a obra sacra, ela vai se paganizando de novo no Renascimento. Então aí começa de novo essa decadência aí da arte sacra, né? Uma certa... Não uma decadência técnica, viu, Vivi? Não, mas do sentido. Isso, do conteúdo, do significado da obra de arte sacra. A mensagem que ela nos deve transmitir, isso se perde. Mas como técnica, pelo amor de Deus, é inquestionável. Sim. São artistas de altíssimo nível, né? E é o que o Concílio de Trento, depois da Reforma, vai tentar corrigir. Fazer com que a arte, de novo, ela seja inspiradora da piedade, da devoção, da espiritualidade. Isso quando? No século XVI. E como que o Concílio de Trento faz isso? Estabelecendo, inclusive, por manuais para os artistas, como se deve representar a obra de arte sacra. Por exemplo, uma coisa que os manuais destinados aos pintores do século XVI enfatizam bastante é a ênfase nos pastores. Porque o período do Concílio de Trento e o Barroco, que vem logo em seguida, a arte ela tem que ser cativante, e cativante para o povo, desde os mais simples. E o pastor é essa referência, né? Exato. Exatamente. A pessoa se identifica, né? Exatamente. É isto mesmo. Então, vejam, é uma evolução, né? Agora, a grande preocupação para nós, e vale para nós até hoje, para você em casa que monta o seu presépio, aí na sala, no lugar de destaque da casa, qual é a importância disto? Nós termos nesta forma de representação a oportunidade de entrar no mistério de Jesus Cristo que vem ao nosso encontro como nosso Salvador. Mas lembre-se, esse presépio ele é uma mediação, eu gosto de usar uma imagem que é a do trampolim. O nadador, ele existe para o trampolim ou ele existe para a piscina olímpica? Ele existe para a piscina. Nós existimos para as imagens ou nós existimos para o Deus vivo? Nós existimos para o Deus vivo. A imagem é o trampolim. Ali a gente pega impulso e se lança no mistério, não é? Então ela é pedagógica, ela é facilitadora, ela é mediação. Aquela representação encanta os nossos olhos e deve nos levar a rezar. Se você monta o presépio na sua casa, mas não reza diante do presépio, também não tem sentido, porque é a oração que vai, a partir da palavra de Deus e da tradição da igreja, nos permitir recuperar a mensagem daquela cena. Deus que se faz homem, na extrema simplicidade, ele se faz o menor, para nos levantar, nos reerguer, né? E aquele que nasce é justamente do lenho da manjedoura para o lenho da cruz. Ele vai nos conduzir para a ressurreição, para a verdadeira vida, para o nascimento definitivo. Nesse menino nascido, nós vamos nascer não mais para este mundo, mas para a eternidade, como ressuscitados. É isto que nós temos que rezar diante do presépio. É agarrados nesta manjedoura e agarrados no lenho da cruz que nós teremos também nós o nosso nascimento definitivo. E eu quero aproveitar, Monsenhor, e pedir para o senhor deixar já estamos indo para o final do programa, uma mensagem de Natal, apesar que o que o senhor acabou de dizer é assim, algo que aquece o nosso coração. Mas uma mensagem final para todos nós. A minha mensagem é esta, que nós recuperemos, sim, todo este elemento simbólico da beleza, da arte, para alimentar os nossos corações. O entendimento da mensagem de Cristo e a vivência mística interior, contemplativa do seu nascimento. E que o presépio exterior seja montado interiormente, em cada um de nós. E que sejamos nós também
personagens vivos desta cena maravilhosa do seu nascimento, o nascimento de Cristo. Muito obrigada pela presença do senhor, Monsenhor. Eu que agradeço, Vivi, eu que agradeço, Isa. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? E estar com você que nos acompanhou todo esse tempo pela nossa reflexão. Eu falo bastante, se me deixar, eu vou falando. Mas é bom que a gente aprende um monte. E agradeço essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. Muito obrigada, Isa. Sua mensagem de Natal. Então eu queria desejar a todos, né, um feliz e santo Natal com as famílias e refazer esse convite que o Monsenhor fez, da gente se colocar diante do presépio e descobrir o mistério que está ali, né? Se você não teve tempo ou não teve condição de montar o seu presépio, na sua paróquia tem, com certeza. Então, na noite de Natal, pega a sua família, vai ali e contemple esse mistério. E um feliz e santo Natal para todos. É isso aí, é o que todos nós aqui da Rede Século XXI desejamos a você e a sua família. Um santo e abençoado Natal naquilo que é mais precioso. Nós precisamos retomar esse sentido dessa festa que dividiu o nosso calendário entre antes e depois. Vejam só, o nascimento de Nosso Senhor. E que esse presépio, como disse Monsenhor, ele seja montado dentro do nosso coração, na nossa vida. Um feliz e abençoado Natal a todos vocês. É o que nós, do programa Na Verdade e da Rede Século XXI, desejamos a vocês.